Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Para mim é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nesse culto. E a minha oração é que o Deus Todo-Poderoso, através da exposição da sua palavra, possa falar a cada um de nós. Para tanto, eu os convido a abrirem suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 12, verso 1. Nós leremos somente um versículo, que é o verso de número 1. Na medida em que os irmãos forem achando o texto, eu os convido a colocar-se de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Podeis assentar. Sabe aquele arquivo zipado que quando você abre, descobre que o conteúdo é gigantesco? Romanos capítulo 11, versos 1 e 2, se encaixa perfeitamente nisso. Preciso confessar a você que eu pensava que pregar sobre esses dois versículos seria a coisa mais fácil de se fazer na epístola de Paulo aos Romanos, que é uma epístola, confesso eu, dificílima. Lê do engano. A riqueza teológica desses dois versículos impressiona. E impressiona tanto que resolvi falar nessa noite somente sobre o primeiro versículo, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entretanto, antes de fazê-lo, permita-me dedicar alguns momentos tratando especificamente de algumas considerações introdutórias ao capítulo 12 de Romanos. Se não, vejamos. Eu ouso afirmar que os primeiros 11 capítulos de Romanos são a mais longa e profunda exposição das doutrinas básicas do cristianismo exposta pelo apóstolo Paulo. Eu vou repetir. Eu ouso afirmar que os 11 primeiros capítulos de Romanos são a mais longa e profunda exposição das doutrinas básicas do cristianismo expostas pelo apóstolo Paulo. Digo mais, este provavelmente em todo o Novo Testamento é o mais completo ensinamento teológico e doutrinário acerca desse maravilhoso mistério de Deus que é a fé cristã. Na verdade, Romanos pode ser dividido em duas partes distintas. A primeira, como eu falei, contém os primeiros 11 capítulos, e a segunda, os capítulos derradeiros finais. Nos 11 capítulos iniciais, Paulo trata efetivamente de questões relacionadas à sã doutrina. Nessa perspectiva, doutrinas como regeneração, justificação pela fé, eleição e adoção são tratadas em pormenores. Aliás, vale a pena observar que depois de discorrer nos primeiros 11 capítulos sobre a justiça de Deus, que é recebida pela fé, agora no capítulo 12, Paulo trata
de como os romanos deveriam agir frente a essa justiça. Na verdade, uma das características marcantes do ensino paulino é que ele sempre vai relacionar doutrina com vida prática. É impossível você ler os escritos de Paulo e dicotomizá-los ou divorciá-los. Paulo sempre vai relacionar a doutrina com vida prática. Até porque a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente ou somente efetivamente conhecida. Ela é ensinada para que possa ser transferida para a prática, numa aplicação diária que redunde na glória de Deus. Assim, meus irmãos amados, a partir do capítulo 12, Paulo vai trocar a exposição doutrinária, passando para exortação, deixando o ensinamento teológico, passando a enfatizar os aspectos do discipulado cristão diário. Ouso afirmar que os capítulos 12, 13, 14 e 15, Paulo se preocupa não apenas com uma ética pessoal ou individual do cristão, mas principalmente com o modo ou o estilo de vida da nova comunidade que Jesus estabeleceu com sua morte e ressurreição. Assim, portanto, através de exortações, admoestações, aconselhamentos, Paulo caracteriza os novos relacionamentos do cristão em face das bênçãos recebidas da graça, provenientes da cruz. Graça esta, tão bem detalhada pelo apóstolo nos capítulos anteriores. Ele passa a ensinar, a partir do capítulo 12, que existem implicações práticas que são inseparáveis à vida cristã, que leva a cada um de nós a vivermos um estilo de vida completamente diferente daquele que antes vivíamos, e que passa a nos caracterizar como membros do corpo de Cristo, parte integrante desta nova e abençoada família, a qual nós chamamos de igreja. Assim, Paulo vai relacionar os relacionamentos, ou vai descrever, melhor dizendo, os relacionamentos básicos do cristão. A partir do capítulo 12, ele exorta, ele admoesta os crentes a um relacionamento integral com Deus, no qual tanto o nosso corpo, como também a nossa mente, passam por transformações renovadoras e que nos levam a experimentar as verdadeiras e grandes bênçãos da vontade divina para cada um de nós. Entre os versos 3 e 8, Paulo nos ensina acerca da nossa postura pessoal no corpo de Cristo, principalmente em relação aos dons espirituais, os quais não trataremos dessa noite, que recebemos de Deus e que devem obviamente abençoar e enriquecer a igreja como um todo. Entre os versos 9 e 16, ele se detém no nosso relacionamento de família de Deus, onde o amor deve ser marca distintiva, indelével e característica da mesma graça que todos nós recebemos e que agora compartilhamos. Por fim, entre os versos 17 e 21 do capítulo supracitado, Paulo nos exorta a olharmos para as pessoas que nos cercam, com o coração decidido a compartilhar a graça que recebemos, o que nos levará a um relacionamento abençoador, onde a paz deve predominar, e onde o mal que certamente enfrentaremos será sempre vencido pelo bem que Jesus colocou em nossas vidas. Desta forma, Paulo nos coloca primeiramente diante de um novo relacionamento com Deus, que se reflete em todas as demais áreas de relacionamentos da nossa vida. Sejam estas a nossa intenção na igreja, ou mesmo no mundo que vivemos e estamos inseridos. Nos chamando a desenvolvermos uma vida plena, com uma cidadania consciente, aproveitando do melhor que Deus nos deu, a fim de que a gente possa glorificar o Senhor em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida. Bom,
considerações feitas, vamos ao texto. Observe que primariamente Paulo faz um apelo aos seus leitores. E para tanto, ele vai usar uma palavra muito específica e de certa forma bem forte. Ele usa a expressão rogar. E quando ele o faz, ele tem consciência do que efetivamente essa palavra significa. A expressão usada por Paulo traz no seu bojo um sentido apaixonado. É como se Paulo, depois de ter tratado de capítulos onde as doutrinas fundamentais da fé cristã foram observadas de forma efetiva, agora, talvez, quem sabe, com lágrimas nos olhos, ele se aproxima daqueles aos quais ele estava escrevendo essa carta, entendendo o estilo de vida deles, e de forma apaixonada, com lágrimas nos olhos, faz uma súplica aos crentes. Mas é interessante observar, em segundo lugar, que essa súplica, absorta em sentimentos e em emoções, se dirige a um grupo específico de pessoas aos quais Paulo chama de irmãos. E eu acredito que isso foi feito de forma deliberada. Vale a pena relembrar que durante todo o livro, desde o capítulo 1, passando pelo capítulo 5, que trata da questão da justificação da fé, ou pela fé, Paulo vai tratar especificamente da relação existente, tensa, entre gentios e judeus da igreja de Roma. Observe, depois de ele ter dissertado sobre a oliveira, infelizmente não tenho tempo para tratar disso, seus ramos naturais e os ramos que foram enxertados, Paulo agora deixa claro que todos os crentes, independente da origem étnica, são irmãos pertencentes à família de Deus. Então observe, ele expôs a doutrina, e agora com lágrimas nos olhos, com o coração completamente envolvido por aquilo que ele tinha ensinado, ele faz um apelo aos crentes romanos, aos crentes gentios, aos judeus, pedindo a estes que vivessem de certa forma como irmãos, pertencentes à família de Deus, e que tinham, portanto, vocação para serem santos, comprometidos, humildes, amorosos e conscientes. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que esses irmãos, ao qual ele roga, foram alcançados pelas misericórdias de Deus, passando a viver em novidade de vida. Eu bem sei que você sabe a diferença entre graça e misericórdia. Graça é receber aquilo que não merecemos. Misericórdia é deixar de receber aquilo que merecemos. E nesse background, nesse pano de fundo de gentios, de judeus que foram salvos por Cristo, que foram redimidos, regenerados, transformados, o que Paulo está dizendo é que esses irmãos deveriam viver de forma a qual as misericórdias de Deus envolvessem suas vidas, a ponto de eles viverem em novidade de vida. Assim, nessa perspectiva, ele traz uma profunda exortação, tanto a gentios como judeus. Ele diz: olha, o que eu exorto a vocês, o que eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus que os salvou, que os redimiu, que os colocou como único povo, é que vocês não tomem a forma deste século. Observe, o apelo de Paulo se dirige a duas áreas da nossa vida: nosso corpo e nossa mente. Calvino, por exemplo, dizia que Paulo, ao usar a palavra corpos, tinha em mente não somente nossa pele e os nossos ossos, mas a nossa totalidade daquilo que somos formados. E Paulo vai adotar essa palavra para que pudesse assim designar mais plenamente tudo que somos.
mesmo porque, longe de Deus, e eu sei que você entende bem isso, nós nos dedicávamos a viver a vida satisfazendo os nossos desejos e propósitos do pecado. Mas o que o ensino paulino está dizendo é que agora estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, e o pecado não deve reinar mais o nosso corpo mortal. Assim, o raciocínio de lógica é Paulo. Por termos sido alcançados, por termos sido unidos, gentios e judeus, no mesmo corpo, por termos sido regenerados, transformados, adotados como filhos, nós não devemos mais apresentar os nossos membros dos nossos corpos ao pecado, a fim de que eles sirvam de iniquidade, mas devemos apresentar os nossos membros a Deus, para servirem de instrumento de justiça. Agora, meus irmãos, é importante ressaltar que esse conceito de apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, era algo que contrastava diretamente com o pensamento predominante na época em que Paulo escreveu essas palavras. Na cultura grega, o corpo era considerado algo ruim, enquanto o espírito era considerado algo bom. By the way, de certa forma, isso é uma realidade de parte da igreja evangélica brasileira, que considera o espírito bom. A nossa escatologia, por exemplo, trata do céu e não do novo céu e da nova terra. Quando nós falamos de morrer, nós pensamos no céu, e quem sabe você tenha aquela percepção de que no céu você vai estar tocando harpa com os anjos e vivendo, adorando a Deus, esquecendo que nós fomos criados pelo Senhor de forma plena e de que a promessa final é de que teríamos corpos incorruptíveis. O pensamento grego traz a ideia de que o corpo era ruim, e Paulo está aqui diante de judeus, diante de gentios, ele diz apaixonadamente: olha, depois de tudo que eu ensinei a vocês, eu rogo a vocês que vocês vivam de forma digna, apresentem os corpos de vocês. Os corpos de vocês precisam ser uma confissão viva. Os gregos consideravam o corpo um estorvo constrangedor. Eles tinham um slogan. Era comum ouvir esse slogan em Atenas, em Corinto, em Roma, em Éfeso: Soma semen estin, que significa: o corpo é uma tumba. Entretanto, a doutrina bíblica reprova esse pensamento platônico e apresenta o corpo como parte fundamental da unidade do homem criado por Deus. John Stott dizia o seguinte: nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. Mas nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestados em nosso corpo. Ainda observamos cristãos que veem um corpo com certo constrangimento, sem que percebamos ou que tenhamos dado conta, sofremos as influências dessa percepção platônica. Talvez os romanos não esperassem isso. Depois de Paulo tratar de doutrinas tão caras, tão maravilhosas quanto a eleição, a justificação pela fé, que o reformador alemão Martim Lutero dizia que era o centro do evangelho, talvez alguns esperassem que ele fosse tratar de uma coisa do ponto de vista espiritual somente, tentando incutir na cabeça das pessoas de que elas precisavam viver uma fé mística, mítica, e que não reverberasse em forma ou momento algum no
corpo, mas não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que a nossa vida se torna uma confissão, não somente da perspectiva do fato de que adoramos com os nossos lábios no culto público, mas o nosso estilo de vida, nossos corpos devem glorificar a Deus. Para Paulo, tudo que somos é para a glória de Deus. E que devemos nos entregar ao Senhor, para que através da ação do Espírito Santo, possamos cumprir os seus propósitos na terra. Em segundo lugar, vale a pena ressaltar que boa parte dos intérpretes partem para o pressuposto da expressão parece que Paulo está relembrando o culto cerimonial do Antigo Testamento, no qual o sacrifício que era oferecido a Deus devia ser de um animal sem mácula, sem imperfeições físicas, para que fosse santo e agradável a Deus. Aqueles romanos tinham sido salvos por Cristo e, portanto, não deveriam usar mais os membros dos seus corpos como usavam como meretrizes. Deveriam sim usar agora para a glória de Deus. Portanto, esse sacrifício vivo que apresentamos a Deus deve ser uma reação agradecida pela sua misericórdia. Isso aponta não somente para o nosso culto público, mas aponta para o nosso estilo de vida. Isso não somente aponta para quando nos reunimos no domingo, mas aponta para a nossa vida, que vira uma confissão contínua, constante, onde de forma grata nos apresentamos ao Senhor, entendendo que tudo aquilo que temos, que tudo aquilo que possuímos, que tudo aquilo que recebemos, veio efetivamente dEle. E o que Paulo vai dizer em terceiro lugar é que esse sacrifício vivo deve ser um sacrifício agradável a Deus. Isso nos leva à seguinte compreensão. Primeiro, não se trata de um sacrifício meritório. Há alguns crentes que dizem o seguinte: eu preciso sofrer. A percepção ainda é a percepção monástica de séculos passados, onde padres e sacerdotes se autoflagelavam com azorragues para tentar de alguma forma agradar a Deus, ter ou adquirir algum tipo de mérito. Não é meritório. Não se trata de um sacrifício para impressionar a Deus. Está para além de impor as vozes quando se vai orar. Já se deu conta que existem pessoas que quando vão orar em público mudam o tom de voz? Já se deu conta que existem pessoas que quando estão num culto público parecem vestir uma capa de espiritualidade que de fato não é uma espiritualidade, mas é algo que traz a ideia de uma visão distorcida de quem de fato Deus é, pelo fato inquestionável de que fora daquele ambiente Ele é um traste. Eu contei uma história num dos meus livros de um menino que falou para sua mãe: mamãe, vamos levar o colchão para a casa de Deus, para a igreja, para dormir lá? E a mãe falou: por quê? Lá papai é tão bonzinho. Terceiro, não se trata de um sacrifício para tentar obter a salvação. Eu e você não podemos fazer nada. É mérito dele. Na verdade, nós somos chamados a apresentar a Deus nossas vidas, nossos corpos, nossas mentes, nossas emoções e psique, como uma confissão viva daquele a qual nos salvou, nos resgatou e nos redimiu.
Agora, observe também que Paulo diz que esse culto deve ser racional. Lógicos é a palavra usada por ele. E os intérpretes têm respondido essa pergunta de duas maneiras diferentes. Uma parte afirma que ao falar de culto racional, Paulo tem em mente o culto público, ou seja, o tipo de culto que é oferecido a Deus quando nós nos reunimos na igreja. Há muitos defensores dessa percepção. Ele está tratando que o culto ele deve ser lógico. Alguns vão dizer, ele precisa ser racional. Ele não pode ser tomado por perspectivas platônicas, sensitivas, emotivas, manipuladoras, com percepções esquizofrênicas. Não. Paulo aqui está fazendo um contraste direto entre o culto do Antigo Testamento, com todas as suas características e formalidades, e o culto que os crentes devem apresentar na nova aliança. Agora, já outros entendem que Paulo, ao falar do culto racional, ele tem em mente a própria vida do crente como um culto diário ao Senhor. Nesse caso, também se reconhece que Paulo contrasta a ideia do culto espiritual sacerdotal do Antigo Testamento com a adoração dos crentes no Novo Testamento. Mas ele faz isso focando as implicações práticas do dia a dia dos cristãos. Entre os teólogos, há essa tensão. Nessa segunda percepção, Paulo estaria falando de viver em novidade de vida, de cultuar a Deus com toda a inteireza do nosso ser, adorando em todas as áreas da nossa vida. Nossa vida deveria ser uma confissão. E eu entendo que ambas correntes estão corretas. Entendo que o nosso culto, nosso culto público, ele tem que ser racional. Ele deve estar absorto na compreensão das misericórdias de Deus que vieram na nossa vida, e envolvidos pela compreensão das doutrinas que nos são caras, como justificação pela fé, como regeneração, como adoção, eleição e tantas outras coisas mais. Mas é também para ser prestado na vida do lar, no mercado e no trabalho. Porque quando você foca somente numa perspectiva, você dualiza o que não pode ser dualizado. Nós temos que viver para a glória de Deus, quer no culto público, quer no mercado de trabalho, quer na adoração pública, quer na casa onde vivemos, quer no trânsito, onde às vezes perdemos a paciência com aqueles que nos fecham, quer no momento em que nos relacionamos com as pessoas. A segunda interpretação não necessariamente exclui a primeira. Se o culto racional é a consagração do nosso corpo ao Senhor diariamente, ele também inclui o culto público. Até porque reunir-se em comunidade para cultuar a Deus publicamente é uma atividade que faz parte do dia a dia do verdadeiro cristão. Paulo vai além. Ele está afirmando que esse culto, que agora somos nós, o culto somos nós, a nossa própria vida é oferecida a Deus, e portanto ela tem implicações éticas significativas que deveriam redundar num comportamento diferenciado. A questão é que, com essa percepção platônica, nós espiritualizamos a vida
tornando a nossa confissão somente do ponto de vista daquilo que cantamos ou daquilo que falamos, quando imbuídos ou tomados pelo Espírito Santo de Deus em nossos cultos. Quando, na verdade, deveria representar uma confissão pública de que Cristo nos regenerou, de que fomos justificados pela fé, eleitos pelo Pai, adotados como filhos, mostrando àqueles que conosco se relacionam a existência de um Deus bom, que é capaz de colocar na mesma comunidade gentios e judeus. Nesse culto que oferecemos através do nosso corpo, apresentamos atos concretos de vida santa para com Deus. Porque vida santa está para além do dialeto que falamos, dos usos e costumes que observamos. Aponta para um estilo de vida de alguém que não faz parte mais desse mundo. Entretanto, continua vivendo nesse mundo como luz e como sal da terra. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. Quero lhe fazer algumas perguntas. Primeiro, será que você tem buscado agradar ao Senhor, vivendo uma vida santa? E veja bem, eu não estou querendo dizer que viver uma vida santa aponta efetivamente para alguns estereótipos que nós estabelecemos. Às vezes nós achamos que só é santo quem ora de acordo com a maneira com que a gente acha que deve orar. Às vezes nós achamos que só busca uma vida santa quem de joelhos se prostra e clama ao Senhor que abençoe a sua vida. Não estou tratando especificamente disso, mas eu estou tratando, será que a sua vida, ela é uma confissão pública? Como é que você lida quando você recebe um troco a mais no supermercado? Será que você age de forma honesta, devolvendo aquilo que não lhe pertence? Outro dia eu estava dando uma aula e uma menina falou: pastor, eu poderia dar um testemunho? Eu falei: diga. Pastor, eu estava numa pindaíba danada, vendendo almoço para comprar janta, e pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Abri a minha conta bancária e tinha um dinheiro lá que tinham depositado de Pix, pastor, é para glorificar de pé. E eu falei: você esperava esse dinheiro? Esse dinheiro era alguém que tinha? Não era, mas perdeu, o Rio de Janeiro é um problema, perdeu. Falei: mas minha irmã, esse dinheiro não lhe pertence. Ela olhou para mim e falou: está amarrado? Se chegou é porque Deus deu. Será que a sua vida redunda em confissão pública? Isso aponta para aspectos da ética. É muito mais do que cortar ou não cortar cabelo, pintar ou não pintar, ou vestir determinada roupa ou deixar de vestir. É muito mais do que criar estereótipos provenientes de um evangeliquez conjugado de forma absolutamente equivocada. É viver para a glória de Deus, de forma confessional, através de suas ações e das suas atitudes. Há homens que cantam na igreja com ardor entusiasta, mas têm a mesma facilidade de cantarem as mulheres das suas empresas de forma desavergonhada. E o que acontece é que o nome de Cristo tem sido blasfemado. Segundo, será que você tem transformado sua vida num culto racional, lógicos?
Eu entendo, meus irmãos, que nós temos 3 tipos de culto, pelo menos deveríamos ter 3. Primeiro, o culto individual que deveríamos prestar a Deus, com ações de graça, com confissões, com arrependimento, com adoração e com gratidão. Segundo, um culto que nós deveríamos fazer com os nossos filhos. Observe o que eu vou vos falar agora. Salvo algumas exceções, os pais dos millennials perderam os seus filhos. E sabe de quem é a culpa? Não é da igreja. É porque não havia culto racional em casa. Terceiro, aí sim, o culto público. Eu estou convicto de que o problema da igreja brasileira é muito mais do que estabelecer um culto público racional. O problema passa pelo fato de que a nossa vida não exala a beleza de Cristo, individualmente, e nem tampouco nas nossas casas. E por fim, será que a sua vida expressa confessionalidade? Eu acho fantástico, pastor, os jovens defendendo a confissão de fé de Westminster, a confissão de Savoy, a confissão batista de 1689, maravilha, isso mesmo, nós precisamos ser uma igreja confessional, é fundamental. Mas quando você olha o comportamento desses na internet, vociferando, gritando, esperneando, promovendo atritos dos mais variados possíveis, a gente percebe de forma absolutamente nítida de que falta confessionalidade na praxe e na caminhada. Entendo, meus irmãos, e eu concluo com isso. De que aquilo que Paulo estava dizendo aos romanos, e eu gostaria de ter mais tempo para poder falar a continuidade do verso, que é de uma riqueza absurda. O que Paulo está dizendo, talvez com lágrimas nos olhos, é o seguinte: não basta conhecer a doutrina, encarne-a, confesse-a, de forma racional, na igreja, na casa, nas ruas, na sua vida individual, a ponto de que as pessoas vejam a beleza. E é o que Paulo vai tratar durante todo o capítulo 12. Ele não faz essa divisão. A doutrina tem que produzir vida, a doutrina tem que produzir mudanças. E ela vai produzir mudanças nas nossas vidas até o último dia da nossa existência nessa terra. Portanto, não dá para separar vida prática de doutrina, porque quando a gente tira a doutrina da vida prática, a gente cria legalismo. Mas quando a doutrina, entendida, compreendida, ela faz com que o nosso culto seja racional, e não somente isso, transforma a nossa confissão, fazendo com que as nossas ações, nossas reações, reverberem a beleza do Rei. Fazendo com que nós sejamos observados por uma sociedade cada vez mais cética. E essa sociedade entenda que nós somos frutos de um Deus que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus os abençoe em nome de Jesus. Ore por nós. Sim, podemos orar. Você pode se colocar de pé, por gentileza?
Como nós precisamos da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Ó Deus, nós te louvamos pela sua palavra. Ela nos exorta, nos admoesta, nos corrige, mas também nos envolve com amor. Obrigado porque Cristo Jesus nos salvou. Não há necessidade de vivermos uma fé platônica, legalista. Longe disso. Queremos viver uma fé que glorifique o teu nome. Que sejamos cartas vivas. Que a nossa vida seja uma confissão. Em Jesus nós oramos. Amém.